Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, irmãos, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi de um texto chamado Quando as Máscaras Caem. Eu não escrevi esse texto, mas esse texto ele consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bem? Então, vamos iniciar orando? Senhor, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos esclareça conforme vamos refletir em cima da Sua palavra, que possamos agir de acordo com o Teu querer. Perdoa-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o texto de hoje foi escrito pelo pastor André Oliveira. E ele escolheu um texto de Romanos para ler, Romanos 13, versículos 12 e 13. E diz assim, ó. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Bom, o versículo escolhido foi o número 12. O versículo número 12 diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz, que é o versículo 12. Bom, irmãos, então, o texto chama-se Quando as Máscaras Caem, né? Quando a mentira não se sustenta. A gente aqui não tá falando das nossas máscaras que usamos em razão do coronavírus, né? Estamos falando da verdade e da mentira. Então, o texto diz que a vida é um baile de máscaras, conforme disse o filósofo dinamarquês Kierkegaard. Todos nós usamos máscaras em algum momento. Então, em qualquer momento da vida, em algum momento da vida, nós acabamos por mentir, acabamos fingir o que não somos ser, acabamos usando máscaras. Então, seja no trabalho, na igreja, na escola, ter tais reservas sociais faz com que nos sintamos seguros. Então, muitas vezes a gente finge que é uma coisa que na verdade nunca foi, só para que ninguém nos ataque, só para que ninguém nos humilhe, para que a gente não se sinta mal, para a gente se sentir em segurança. Mas isso não é nada bom. Como crentes, apesar de todas as ressalvas do comportamento humano, né, que é pecaminoso, a gente não pode mascarar aquilo que a gente é. Até porque, como diz a palavra, o abismo chama outro abismo, né? Então, nós vamos nos fingindo ser quem não somos, vamos falando coisas que não é verdade, vamos enganando as pessoas, e quando a gente vê, a gente está separado de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, os escritos bíblicos apresentam um dualismo profundo, quer dizer, dualismo são duas coisas opostas, né? E o texto aqui, escrito pelo pastor André, diz que a Bíblia tem isso, essas oposições. Tipo, bom ou mal, luz e trevas, santos e profanos, espírito ou carne, dia ou noite. Então, para quem segue a Jesus Cristo, para quem declarou, olha, Jesus, eu vou te seguir, eu reconheço o seu sacrifício na cruz, eu sei que eu estava perdido e não podia pagar a minha dívida, então eu aceito o Senhor como meu Salvador. Para esse tipo de pessoa, para nós que tomamos essa decisão, a gente não pode ter vida dupla. A gente não pode estar em Cristo e andar na noite. Eu não posso mais produzir obras da carne se eu sou do Espírito. Ou seja, eu não posso viver com máscara, né? Surge então o desafio: como tirar a máscara e viver na verdade?
Então, muitas vezes nós brincamos, né, dizendo que alguns cristãos são agentes secretos de Jesus, né? Eles se disfarçam tão bem de pessoas do mundo que a gente nunca vai perceber que é cristão até que venha um outro cristão de verdade e fale alguma coisa, faça alguma coisa e a pessoa acaba, então, se declarando ou enfim, se dando a conhecer. Então, a Bíblia diz que para a gente tirar a máscara, para a gente não andar na mentira, é preciso viver na verdade. Então, lá em João 8,32, diz que se a gente conhece a verdade vai nos libertar. Então, esta frase, este versículo de João 8,32 está na boca de muitas pessoas que se dizem cristãos e usam essa frase em todos os lugares, né? Como se com isso eles pudessem ser reconhecidos como cristãos. Mas, na verdade, o que liberta o ser humano é a verdade de Jesus Cristo. Então, esse versículo, ele é muito específico. Ele fala da nossa vida com Jesus, nossa vida com Deus. Porque só o conhecimento com Jesus Cristo vai nos tornar pessoas livres. Porque muitas vezes nós temos um discurso, né? Nós falamos, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sou da luz. Mas a gente vive em trevas. Então, só quem vai nos libertar é Jesus Cristo. Então, se a gente quer ser verdadeiro cristão, e uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente, a gente precisa descobrir a verdade que existe em nós, sobre nós e ao redor de nós. Então, nós temos que ser verdadeiros dentro, fora e ao redor. Nós temos que saber tudo o que acontece para lidar com essas coisas. A verdade realmente nua e crua. Nós temos que encarar esta verdade, porque com Jesus Cristo nós vamos poder lidar com ela e vamos poder transformar a nossa vida numa vida que a gente se orgulhe de viver e que não precisa mais esconder através de máscaras. E é a palavra que revela isso. A gente não pode viver na mentira. Não pode. Não combina, irmãos. Fruto do Espírito Santo, nós vivemos de acordo com aquilo que Ele deseja de nós. Se nós estamos na videira, se nós somos galhos da videira que é Jesus Cristo, nós temos que viver em conexão e de acordo com aquilo que Ele nos manda. Temos que ser obedientes, custe o que custar. Então, nós temos que falar a verdade de forma absoluta. Temos que ser verdadeiros sempre. Então, obviamente, pode acontecer que nós venhamos a cair e a mentir e a usar uma máscara para que a gente possa sair de alguma situação, mas imediatamente, quando o irmão ou a irmã se der conta disso, se arrependa, vá para Jesus e fala, Senhor, eu não quero isso para mim. Então, mesmo que a verdade seja dolorosa, ainda assim é melhor viver na dura verdade do que nas garras de uma mentira macia, de uma mentira que pareça ser agradável. Eu vou contar para os irmãos uma parábola, uma parábola judaica, que eu imagino que muitos dos irmãos conhecem, mas eu acho que ela cabe muito bem aqui em relação à verdade e à mentira. Então, conta que há muito tempo, quando os sentimentos andavam pela terra entre os homens, a verdade e a mentira também andavam por aqui. E um dia a verdade estava tranquila, tomando um sol, olhando a paisagem, e a mentira chegou. E a mentira falou, bom dia, dona Verdade, como está? E a verdade, para ser bastante coerente, olhou ao redor, olhou para dentro de si, olhou para cima, se certificou que era realmente um bom dia, porque os pássaros cantavam, a luz do sol estava brilhando, tudo parecia em paz. Então, sim, aí ela respondeu, bom dia. E aí a dona Mentira disse para ela, nossa, mas hoje está um dia muito agradável, não é? E a dona Verdade foi vendo que realmente a dona Mentira estava tendo um papo sincero. A conversa fluía de forma sincera, porque realmente era um bom dia,
O dia estava bastante agradável. E ela começou então a baixar a guarda. E continuou a conversar com a dona Mentira. Há um certo tempo lá da conversa da Verdade e a Mentira, a dona Mentira falou para a dona Verdade: vamos tomar um banho de rio? Aí a dona Verdade falou: nossa, será que eu vou? Aí a dona Mentira falou: olha como o dia está agradável, o sol está raiando, está muito calor. Vamos para o rio tomar um banho. E a dona Verdade pensou que naquilo não haveria nada de ruim. E foram, Verdade e Mentira, banhar-se no rio. Quando lá chegaram, a dona Mentira imediatamente tirou as roupas e nua já se lançou no rio e começou a nadar. E começou a jogar água e a gritar de alegria. E falou: vem, dona Verdade, vem. A água está uma delícia, vem, vem. E a dona Verdade ficou observando ali a dona Mentira nadando, aquele sol escaldante. E ela pensou: nossa, vou aproveitar também. Tirou as roupas e se lançou no rio e começou a nadar. E imediatamente a dona Mentira o que fez? Saiu correndo do rio, pegou as roupas da dona Verdade e as vestiu. E ó, se mandou. Quando a dona Verdade deu conta do que havia acontecido, ela saiu da água correndo. Mas ao chegar na beira do rio, ela não encontrou as suas roupas. As suas roupas tinham sido furtadas pela Mentira. E ela ficou desesperada. E ela falou: e agora? O que é que eu vou fazer? Mas ela não podia vestir as roupas da Mentira, porque ela só andava falando, fazendo e agindo com verdade. E aquelas roupas não eram dela. E depois ela pensou: eu não tenho nada do que esconder, eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. E isso é verdade. Então eu tô sem roupa e eu vou andar pelas ruas nua. Não tem problema nenhum. Fazer o que eu vou andar pelada, né? A Mentira roubou as minhas roupas. E assim foi que a Verdade passou a andar pelos homens sem roupa. E a Mentira andando entre os homens com a roupa da Verdade. E vocês não sabem o que aconteceu. Os seres humanos começaram a achar muito mais tolerável e agradável e macio enfrentar a mentira vestida de verdade do que ter que olhar e aceitar a verdade andando por eles nua e crua. Então foi aí que os homens então passaram a aceitar a mentira vestida de verdade e a rejeitar a verdade nua e crua. Amém? Então, o nosso manancial termina assim, dizendo que é melhor viver na dura verdade do que nas garras da macia mentira. Então, eu espero que os irmãos reflitam sobre isso. Eu também vou refletir. Tenho refletido, porque às vezes somos seduzidos, né, a nos tornar pessoas mais agradáveis para os outros. E às vezes mentimos por tão pouco, né? Usamos máscara por tão pouco, só para ser simpático, só para ser agradável. E o Senhor não se agrada disso. Bom, eu me despeço aqui, deixando um abraço fraternal, deixando para os irmãos um abraço de ursa. E lógico, a nossa palavra de ordem que é saudades.